Sejam bem-vindos à série Memória da Rabeca Brasileira, agora em versão podcast, graças ao patrocínio da Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Rio Grande do Norte, Ministério da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Capítulo 3. Nossa Rabeca tem alma? Você acredita que, assim como os indivíduos, cada povo do mundo pode dispor de uma espécie de força interna, uma alma, uma personalidade própria? Se a resposta é sim, provavelmente você também foi enredado na articulação ideológica que, ao longo da história, imaginou os estados nacionais como territórios unificados para os diferentes povos do mundo. Os chamados estados-nação, que emergiram desde a Era Moderna, sobrepondo comunidades e territórios menos abrangentes, propiciaram as condições ideológicas para que hoje pudéssemos relacionar Rabeca e cultura brasileira. Como se a rabeca fosse mais que um instrumento musical, um artefato cultural que resguardasse o espírito de um povo, de uma nação. Essas são algumas das preocupações desse episódio, que vai refletir sobre o porquê de tantas vezes um rabequeiro ouvir que sua música representa a verdadeira cultura nordestina, a alma do povo potiguar, pernambucano, caiçara, cariri, etc. Afinal, de que serviria esse discurso sobre rabeca, se não para corroborar o ideal moderno de que a música, com sua linguagem universal, representa a alma de uma nação? Saudações, minha gente! Eu sou Caio Padilha e esse é o nosso terceiro de 8 episódios especiais da série iniciada em abril de 2020 no YouTube, em parceria com a Lafia Filmes de Marcuse de França. Lá, nós entrevistamos, em transmissões mensais e ao vivo, mais de 30 especialistas, totalizando mais de 20 horas de conteúdo sobre música de rabeca no Brasil. A trilha e o texto original deste episódio podcast é de minha autoria e tem trabalhos técnicos e edição de áudio de Rafael Gomes. Os especialistas em construção de instrumentos musicais dizem que nem todas as rabecas possuem alma, enquanto todos os violinos, sim. Mas já vou logo avisando aos leigos no assunto que esse não é um papo espírita. No universo da luteria de violino, a alma é, na verdade, uma pequena peça cilíndrica de madeira colocada dentro do instrumento, como se fosse um pilar de sustentação entre o fundo e o tampo, e que também cumpre uma função acústica, ajudando-o a conduzir e equilibrar as vibrações sonoras que se projetam no cavalete a partir da fricção do arco nas cordas. Mas essa alma específica, como já dissemos, não está sempre presente nas rabecas. Porém, quando nos referimos àquela outra alma, aquela que animaria, digamos, o corpus cultural do povo brasileiro, então é o violino que passa a ficar desalmado em certos contextos. Tratemos dessa diferença. Do ponto de vista dos luthiers, a alma da rabeca ou do violino é parte de um procedimento prático para a obtenção de certos resultados acústicos e estruturais em cada instrumento. Já do ponto de vista dos pesquisadores interessados na cultura imaterial desses instrumentos, a alma poderia ser aquilo que paira no discurso, articula certa ideologia ou permite aderência identitária, nos termos em que exclamava Mário de Andrade à Câmara Cascudo por correspondência. Abre aspas. Nós temos que dar uma alma ao Brasil. Fecha aspas. Os compadres Mário e Cascudo, aliás, dois eminentes leitores, memorialistas, teriam sido precursores dessa preocupação com essa imaterialidade da memória, como espírito da cultura. Esse pano de fundo está fortemente presente desde os primeiros trabalhos de crítica literária de ambos. O Potiguar
com o livro Alma Patrícia, né? E o paulista com uma série de artigos chamada Mestres do Passado, publicados em 1921. Nessa ocasião, escrevia Mário de Andrade, por exemplo: todo homem afeiçoado a leituras diversíssimas, acostumado a viajar, cheio de simpatia e desejo de aprender pelos vários climas literários, crente infantil da sinceridade dos poetas, cria dentro de si um corimbo de almas diferentes. Outro aspecto interessante da metáfora da alma, ao considerarmos Rabeca e violino, é que essa tal alma imaterial pode ser associada à ideia de reencarnação através das eras e grandes distâncias geográficas. De modo que a alma da Rabeca, enquanto metáfora de ancestralidade, já teria tido mais vidas passadas em comparação às narrativas que aderem ao violino. E essa tal narrativa mediúnica da Rabeca descreve suas encarnações no norte da África, Ásia Central, Europa, Nordeste arcaico do Brasil, etc. De modo que aquela história da Rabeca encontrada em pesquisas no Google sempre nos encanta com seus outros nomes que ganharam fama em outros tempos. Ou seja, sua possível relação etimológica com os antigos Rebabe, Rabebe, Rabebilo, Rabequim, Arrabil, Arrabim, Rabem, etc. São ecos diaspóricos da humanidade que quase nos faz imaginar se poderíamos ter nossa alma encarnada nos primeiros rabequeiros mouros ou rapisoudos das antigas tribos árabes. Mas brincadeiras à parte, queremos destacar a eficácia do discurso sobre a alma de um instrumento. A eficácia desse discurso da alma de um povo, como se fosse a alma de uma pessoa, né? Pois a partir da ideia de reencarnação, por exemplo, podemos falar em memórias residuais e inconscientes, que podem, através de nossa alma, encontrar passagem nas nossas emoções presentes. E ainda que não lembremos de outras vidas, é comum ouvir, após a apresentação de rabequeiros, que o som da rabeca tem uma força que nos conecta com uma ancestralidade memorial, ou que é um som que descreve certas paisagens naturais ou certos modos de vida que nunca vivemos. Essa gama de associações subjetivas dificilmente está associada à música de violinistas, cuja estrutura simbólica está geralmente remetida a outro quadro discursivo. Ou, como argumentamos, o violino não teria uma alma tão velha quanto a da Rabeca, pois, ao entrar para o mundo do ensino formal de orquestras, é como se suas vidas passadas tivessem passado por um processo de desencantamento, né? Elas perderam o mistério e a mística espiritual de povos ancestrais guardados pela oralidade. Ou, dito de outra forma, o violino vendeu sua alma ao luthier italiano, né, esse tal Geppetto, que esculpiu em madeira o seu Pinóquio e instituiu o ponto zero, o seu mito de origem do violino. Independentemente das opiniões sobre a diferenciação entre rabeca e violino, o fato é que as expressões artísticas ligadas à rabeca e ao violino foram historicamente descritas e classificadas de formas diferentes. A rabeca ligada ao cancioneiro popular, literatura oral, danças dramáticas do campo e da cidade, e o violino ligado aos conservatórios, orquestras e salões nobres. Ou, de outra forma, o violino ligado ao ensino formal de música e a rabeca ligada à transmissão oral desses saberes. Importante também destacar que muitas vezes, no pano de fundo dessa discussão diferenciadora, encontramos a tentativa de compatibilização entre o moderno e o tradicional na cultura brasileira. Pois a partir da abordagem que o movimento folclorista fez da cultura popular no século XX, a rabeca atenderia mais agilmente à demanda de modernização artística do Brasil do que o violino e seu repertório majoritariamente europeu,
ou seja, extremamente dependente da cultura estrangeira. Portanto, temos motivos para investigar a hipótese de que foi a modernidade / modernismo que trouxe como uma de suas consequências a necessidade de diferenciação entre violino e rabeca, mesmo que ambos sejam instrumentos de tradição, ou seja, instrumentos cujo desenvolvimento técnico nos remete à reconstituição de muitas gerações anteriores. Mas se a arte moderna nacional surge da soma entre a expressão instintiva do povo ou do rabequeiro com o trabalho consciente do artista ou do violinista, acreditamos que também há muito o que se pensar sobre as semelhanças entre a rabeca e o violino. Há muito o que se pensar sobre o que eles têm em comum nesse processo histórico, pois sabemos que hoje o violino no Brasil já toca bastante a chamada música popular. O violino já toca choro, forró, frevo, etc. E já discute as características técnicas da articulação, sotaque, improvisação que a rabeca desenvolveu em diferentes contextos. E talvez, pela primeira vez, tenhamos um ambiente realmente propício para as interações entre agentes intelectuais e agentes artísticos, entre os violinistas e rabequeiros, que possam enriquecer os debates sobre o assunto a partir de uma perspectiva contemporânea. Considerando, por exemplo, a politização e mercantilização da cultura, a urbanização e apropriação do popular nas expressões artísticas, a relativização das ideias de autenticidade e de folclorização, o nacionalismo cultural nas culturas tradicionais, etc, etc. Será que a partir de novas demandas socioculturais, pela primeira vez a alma do violino e da rabeca vão se fundir? Arriscaria dizer que é uma tendência, tanto no sentido material da construção dos instrumentos, quanto no âmbito imaterial de seus repertórios. A esse respeito, eu convido o ouvinte a assistir no YouTube o episódio Fronteiras entre a Rabeca e o Violino, onde eu entrevistei Jefferson Leite, Ricardo Hers, Roderick Santos e Vanille Gouvert, entre outros, sobre esse tema. Conforme descrevemos, a fusão entre a alma material e imaterial no corpus cultural ligado ao violino e à rabeca pode ser uma tendência histórica no Brasil desde os anos de 1990, devido aos trabalhos artísticos de Antônio Nóbrega, Eduardo Gramani, Luiz Fiaming, Ricardo Hers, Nicolas Krasik, Alício Amaral, entre outros. E certamente a tendência de aproximação entre o violino e a rabeca em busca de brasilidade terá repercussões bastante interessantes na cultura brasileira. Uma delas é a imaginação de novas soluções para a rebeldia da rabeca em ser categorizada. Uma solução para que a rabeca seja aceita por sua falta de caráter foi imaginada por José Eduardo Gramani ao anunciar uma abordagem individualizada do instrumento, quer dizer, aceitando que cada rabeca tem sua própria voz. Como diria Elizabeth Travassos em seu livro sobre Mário de Andrade, a solução individualista é sempre tentadora para mal-formados como Macunaíma, famoso personagem da literatura modernista. E trataremos mais dessa relação entre a rabeca brasileira e Macunaíma em outro episódio. Elizabeth Travassos também sustenta que, quando Mário de Andrade ouvia Chico Antônio e seus cocos de ganzá, no Rio Grande do Norte, ele tinha uma visão otimista da possibilidade de um individualismo perfeitamente social e de uma manifestação artística moderna que não precisaria superar aquela oposição entre subjetividade e cultura. Mas claro que a discussão entre as ideias de indivíduo e sociedade
é papo para minha dissertação de mestrado e não para um podcast tão curto. O que podemos reter aqui é essa oposição de abordagem no século XX entre a possibilidade utópica de uma identidade nacional para a rabeca de um lado e, de outro lado, uma abordagem individualizada do instrumento, sem que a rabeca seja necessariamente aderente às comunidades tradicionais e seus territórios. Acreditamos que seja uma dualidade concernente também à obra literária de Mário de Andrade. Basta tomar conhecimento das interpretações sobre o papel de Macunaíma na imaginação identitária dos brasileiros. Pelo menos é uma visão recorrente na fortuna crítica sobre o tema. O mito do herói sem caráter, individualizado, convive na obra de Mário de Andrade com o mito de que as canções populares configuram um fragmento de grandes gestas da cultura popular e de que, na tradição oral, a comunidade controla a imaginação do indivíduo. Talvez uma análise da música de alguns diferentes rabequeiros possa nos oferecer casos de interação entre a tese individualista, que falamos agora há pouco, e a tese comunalista, né, que seria a tese de que não haveria criação individual dos folguedos, pois a própria estrutura das danças dramáticas previnem o aparecimento de solistas ou gênios criativos. Por isso tem essa constância na cultura popular da história do domínio público, né? Não se sabe o compositor, foi feito pela coletividade e tal. No episódio Com Quantos Bois se tange uma rabeca, desse podcast, falamos um pouco sobre essa relação entre uma poesia de boi, na rabeca de Fabião das Queimadas, e uma brincadeira de boi, em que a rabeca parece estar mais a serviço da reprodução coletiva, dos rituais simbólicos de morte, ressurreição, etc. Mas voltemos às diferenças entre a rabeca e o violino, que tanto mobilizam comentários e compartilhamentos nas redes sociais e grupos de WhatsApp dos rabequeiros e violinistas. A partir de uma concepção inspirada na rusticidade da rabeca, poderíamos afirmar que o gesto na rabeca não é tão estilizado quanto no violino. Ou seja, de um ponto de vista mais primitivista, afirma-se que na rabeca o gesto musical seria natural, espontâneo e imediato, como se pode esperar de uma música, digamos, mais instintiva. A rabeca exigiria um gesto expressivo que se distingue dos aspectos, digamos, mais racionais do ouvido musical, que é treinado na escola tradicional do violino. A rabeca seria um instrumento mais ligado à atividade do corpo, o corpo que dança, e mais afastado da atividade mental, ligada à música escrita e à pedagogia dos conservatórios. Por isso, o violinista, em sua música, estaria sempre muito repleto de juízo e crítica, enquanto o rabequeiro estaria transbordando liberdade e irresponsabilidade musical. Mas o fato é que hoje em dia, no Brasil, o violinista já incorpora o repertório de música popular, e muitas vezes em busca daquela tal alma brasileira. A diferença é que, ao fazê-lo, o violinista institui uma espécie de vistoria alfandegária, que interfere na admissão do repertório migrante do universo rabequeiro em direção ao universo violinista. Só passa por essa alfândega musical aquilo que o violinista julgue pelo mérito violinístico do repertório popular. Ou seja, ao tentar mediar, nos dias de hoje, o trânsito entre a cultura brasileira e europeia, entre a popular e a erudita, o violino torna consciente um escrutínio das técnicas que a rabeca conservou enquanto os conservatórios caçoavam dela. Porém, me parece que a tendência é que os dois instrumentos se aproximem cada vez mais em busca de uma brasilidade atual, ainda que por motivações
e interesses diferentes. De um lado, o violino popular vai em busca da alma rabequeira, motivado pela expressão individualista e interessado no pensamento abstrato da música. E de outro lado, a rabeca, com sua imaginação mediada pela coletividade e com sua expressão interessada nas vivências fora do gabinete, vai em busca da alma do violino, incorporando técnicas de construção, afinação e linguagem. Seja como for, um feliz encontro de almas entre o violino e a rabeca poderia promover uma restauração de certa unidade proposta por Câmara Cascudo no livro Prelúdio e Fuga do Real. A unidade entre corpo perecível do objeto musical na história e a sua alma da tradição milenar, que, enquanto alegoria, seria o tesouro dos povos do mundo. De qualquer modo, no Brasil persiste a ideia de que, por mais que o violino também toque música popular, ele sempre será o lugar onde se arrefece a selvageria da expressão rabequista, que quase sempre é avaliada pelo violinista de maneira etnocêntrica, ou seja, a partir de suas próprias categorias e cosmologias. Por último, podemos ainda especular que no violino, a criação musical do indivíduo estabelece vínculos diferentes com o patrimônio cultural desde o Brasil colônia. De modo que, diferente da rabeca, essa criação musical no violino seria quase sempre obra de artifício, de ócio criativo, ou música de expressão artística que, repito, deverá nas próximas décadas se aproximar cada vez mais daquilo que conhecemos pelos rabequeiros como música de ofício, sacrifício e sacerdócio. Eu sou o rabequeiro e pesquisador Caio Padilha, e se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outros amantes da rabeca e fique muito à vontade para mandar sugestões e críticas para o meu correio eletrônico, e-maildepadilha@gmail.com. E nos despedimos hoje com o nosso momento Rabeca Livre Brasil, em que sugerimos um disco e um livro que possam instigar ainda mais os nossos temas. Hoje eu vou indicar para vocês o CD de 2009 do Quarteto Olinda e o livro de 2011 do autor Roderick Santos, intitulado Isso Não É um Violino? Usos e Sentidos Contemporâneos da Rabeca no Nordeste. Fique agora com a saudação dos rabequeiros e rabequeiras do grupo Rabeca Livre Brasil, um grupo do WhatsApp com quase 200 integrantes. Olá, gente. Meu nome é Tiquinha Rodrigues. Eu sou rabequeira e violinista. Sou do interior do estado do Rio Grande do Norte, Macau, e moro há muitos anos em Natal. Trabalho na Orquestra Sinfônica do estado do Rio Grande do Norte, toco violino e faço um trabalho com rabeca com a banda Rosa de Pedra, e atualmente lancei um álbum com o título de Tica, meu novo trabalho solo. Muito grata por esse encontro e desejo vida longa a esse projeto maravilhoso, e salve a força de todos esses rabequeiros e rabequeiras. Viva esse projeto maravilhoso, lindíssimo, Memórias da Rabeca Brasileira. É isso aí, gente. Salve essa força. Olá, pessoas, tudo na paz? Aqui quem fala é Nino Amorim, rabequeiro, aqui de João Pessoa, Paraíba. Por aqui a gente mantém um forró de rabeca, com um grupo Chumbrego de Rabeca, formado por mim, Linda Salu, Xande Rabeca, Léo Medina, Priscila, galera toda fazendo forró, animando todo mundo.
Quero deixar aqui um recado para esse projeto maravilhoso, Memória da Rabeca Brasileira, do meu amigo Caio Padilha. Um excelente trabalho, uma esperança para a gente levar adiante esse mundo maravilhoso que é o mundo das rabecas. Parabéns a todos os rabequeiros e rabequeiras que estão junto com a gente e sigamos firme e forte para vencer todas essas coisas ruins que estão aí pela frente. Vamos com a rabeca sendo nosso estandarte, fazendo a força e a fé. Abraço para todo mundo. Fala aí, Caio. Meu nome é Alex Banto, eu sou de Recife. Minha experiência, eu sou autodidata, minha experiência com rabeca é com cavalo marinho, né, de Pernambuco, e também com fazendo o som do mamulengo, de mamulengo, né, tocar com os mamulengos. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo, maravilhoso. Um abraço. Olá pessoal, sou Fabrício Cardoso, rabequeiro do Boi de Reis Manuel Marinheiro e Isa Galvão, de Natal, do Rio Grande do Norte. Também sou educador social e faço parte de um projeto de arte e educação, o projeto Conexão Felipe Camarão, dando aula de rabecas, né, dessa tradição, a crianças e adolescentes daqui da comunidade. Também sou pedagogo do campo e sou designer, e quero agradecer a todos o carinho e o acolhimento aqui nesse projeto lindo e deixar para vocês um forte abraço e um beijo e um até breve. Essa série especial de podcasts está sendo viabilizada graças ao patrocínio da Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Rio Grande do Norte, Ministério da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.